Retrospectiva da semana. Oferecimento: Restaurante Caseirinho. Você conhece, você confia. E Rabi Esfirraria, o mestre das esfirras. Boa noite. Na abertura do nosso telejornal, vamos mostrar uma situação absurda registrada em Maringá neste domingo. No momento em que o mundo inteiro volta os olhos para o Brasil por causa dos debates sobre questões ambientais na COP30, mais do que isso, no momento em que o Paraná se mobiliza para socorrer uma cidade inteira vítima de uma catástrofe ambiental, dois cidadãos, e os chamamos assim para não nominá-los de outra coisa, decidiram enfrentar o poder público municipal e assim atender os caprichos do mandante que não queria mais ter uma árvore em frente à sua casa. Acontece que alguém viu a situação e decidiu chamar a guarda municipal. Chegando lá, os guardas municipais flagraram o ato, apreenderam as motosserras e levaram os dois para a delegacia da Polícia Civil. Pois é, mas não bastou não. Horas depois, um guarda municipal recebeu outra ligação informando que os indivíduos estavam novamente no local. Chegando lá, um deles estava sobre o resto do que sobrou da pobre árvore. Ele disse aos agentes que havia alugado uma motosserra para terminar o serviço. Agora nós vamos falar do tornado que arrasou uma cidade inteira no Paraná. O governador Ratinho Júnior anunciou a construção emergencial de 320 casas em Rio Bonito do Iguaçu. O anúncio foi feito no final da manhã desta segunda-feira, durante entrevista coletiva no Palácio Iguaçu. Nós estamos autorizando agora, de imediato, a construção de 320 casas que a gente quer começar ainda nos próximos dias para as famílias atingidas, aquelas famílias que perderam tudo e que não tem mais como reformar. Então isso já está sendo coordenado, autorizado pelo governo, é um investimento que vai girar em torno de 60 milhões de reais aproximadamente. Nós estamos colocando já 50 milhões de reais no fundo para reforma de casa. Esse dinheiro vai para as famílias atingidas até 50 mil reais. Por que até 50 mil reais? Porque tem casa que vai precisar de 10 mil, tem casa que vai precisar de 15 mil, tem casa que vai precisar de 30 mil, tem casa que vai precisar até 50 mil reais para compra de tijolo, compra de madeira, compra de telha, compra de piso, aquilo que é necessário para fazer a reforma da casa para a pessoa conseguir voltar para o seu lar. Então esse é um programa. O final de semana agora, a Defesa Civil passou, juntamente com a Secretaria da Família, o final de semana todo, fazendo o cadastro dessas famílias. Nós estamos com uma equipe lá de 200 engenheiros da Coapar e do CREA, que disponibilizou essa equipe técnica de engenheiros para nos auxiliar no levantamento das casas que podem ser reformadas, por questão estrutural, e daquelas casas que infelizmente se perdeu tudo e não tem condição de ser reformada. Então isso está sendo levantado pelos engenheiros da Coapar e do CREA. Agora à tarde o Jorge Lange, diretor da Coapar, está indo para lá para se reunir com esses engenheiros para começar a fazer a seleção das famílias que serão contempladas segundo o critério da Defesa Civil e a Secretaria da Família, para que a gente possa começar a fazer a autorização para essas pessoas. Em Maringá, uma brincadeira irresponsável no trânsito terminou com a morte de um dos envolvidos. O vídeo de uma câmera de segurança posicionada na travessa do Brás, na Vila Operária, mostra quando o pedreiro Valmir da Silva Bart, de 50 anos, sobe no capô de um carro dirigido pelo próprio genro. O veículo percorre poucos metros e freia. O homem cai e bate a cabeça violentamente no asfalto. O resultado foi um traumatismo craniano grave que causou a morte do pedreiro. Segundo o site Plantão Maringá, que nos forneceu o vídeo do acidente, inicialmente a versão apresentada à polícia era que o parente teria sido atropelado por um carro não identificado. Mas após a revisão do vídeo, se constatou que o acidente foi fruto de uma brincadeira que terminou muito, mas muito mal. O genro da vítima fatal disse à polícia que não houve intenção de feri-lo. E era só o que faltava, não é mesmo? Após depoimento, o homem foi liberado e poderá até mesmo responder por homicídio culposo, ou seja, quando não se tem a intenção de matar. Vamos falar da COP30?
Ontem, um grupo de manifestantes, entre eles muitos indígenas, tentou invadir o centro de conferências do pavilhão da Zona Azul, em Belém. Houve confronto com seguranças e pelo menos 2 policiais ficaram feridos. Os manifestantes reclamavam a falta de oportunidade de participar aos debates para poderem expor, entre outras coisas, a contrariedade à iniciativa do governo brasileiro, que já teria obtido autorização do IBAMA para perfurar poços de petróleo na foz do rio Amazonas. O que para os manifestantes é um paradoxo, já que o Brasil se apresenta na COP, que organiza como grande defensor do meio ambiente e tenta inclusive arrecadar 10 bilhões de dólares para criar o Fundo Florestal em favor da Amazônia. Ontem, horas antes do episódio da invasão, o prefeito de Maringá, Silvio Barros, que participa de painéis da COP30 como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Mitigação Climática da Frente Nacional de Prefeitos, gravou um vídeo nas proximidades de um estande onde acontecia um debate caloroso sobre o tema da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Do debate participava um grupo de tribos que vive na região do Oiapoque, no Amapá, que seria a zona mais impactada pela exploração. Os manifestantes disseram que não se sentem totalmente representados nos debates. Mas vamos ver o vídeo gravado pelo prefeito de Maringá, Silvio Barros. Tem algumas coisas meio complicadas. Dá uma olhada nesse corredor aqui. Vocês estão vendo esse monte de gente ali na frente daquele estande? Pois é, ali está tendo um debate bem intenso com comunidades indígenas a respeito da autorização de exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Ali estão vários líderes indígenas tratando de como isto pode impactar a vida deles. São tribos que ocupam o estado do Amapá até a região do Oiapoque, teoricamente a região mais impactada. Tem coisas importantes que o Brasil está defendendo aqui, mas esse é um ponto bem controvertido, ainda não há consenso, muita discussão a ser feita a respeito disso. Para quem está defendendo a descarbonização, autorizar a exploração de petróleo é um questionamento a ser feito. E agora nós vamos ter que voltar a falar de criminalidade, porque hoje em Maringá, Paysandu, Sarandi e Paranavaí, o GAECO da Cidade Canção deflagrou a Operação Parlatório. Foram cumpridos 7 mandados de busca pessoal e um mandado de prisão temporária contra uma advogada suspeita de entregar celulares a presidiários cobrando a módica quantia de R$5 mil por aparelho. Os mandados foram expedidos pelo Juízo das Garantias da 3ª Vara Criminal de Maringá. Sobre a Operação Parlatório, nós vamos ouvir agora as palavras do promotor de justiça Marcelo Alessandro da Silva Gobato. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo Regional do GAECO de Maringá, deflagrou a Operação Parlatório, que tem como finalidade a apuração dos crimes de promoção e integração em organização criminosa, lavagem de bens e valores e ainda ingresso ilegal de aparelhos celulares em unidades prisionais. Nesta manhã foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária, cujas ordens judiciais foram expedidas pelo Juiz das Garantias da 3ª Vara Criminal de Maringá. As investigações se iniciaram em setembro de 2025, época em que o GAECO de Maringá recebeu notícias quanto à atuação estruturada de uma advogada que faria, a partir de suas prerrogativas profissionais, o ingresso sistemático de aparelhos celulares em unidades prisionais, e com o avanço das investigações foi possível identificar que esses aparelhos de comunicação móvel eram adentrados no sistema prisional por meio do parlatório, daí então o nome da investigação. E ainda estes aparelhos, estou aqui identificado, que eram destinados a integrantes de uma organização criminosa nacionalmente conhecidos. E a estratégia era de que, a partir da utilização desses aparelhos, os faccionados, os membros dessa organização pudessem efetivamente manter as comunicações com o mundo exterior, pudessem inclusive permitir que pessoas, embora privadas de sua liberdade, mantivessem tratativas criminosas e o planejamento de novas infrações penais. A investigação contou com a atuação e colaboração conjunta desde o início
da Polícia Penal e também da direção da Penitenciária Estadual de Maringá, além do que contou na presente data com o acompanhamento de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Na sequência, vamos mostrar para vocês uma situação inusitada, mas não banal, porque requer a responsabilidade de toda a sociedade. Terminou bem a odisseia vivida por um filhote de urubu que permaneceu pelo menos por 10 horas com uma das asas e um dos pés feridos numa calçada do centro de Maringá. A ave de rapina foi resgatada pelo Instituto Ambiental de Maringá por volta das 13 horas nas esquinas das ruas Gilberto Carvalho com Júlio Mesquita. A repórter Ligiane Ciola conta tudo pra gente. De acordo com a comerciante Ana Paula Vieira, quando ela chegou para trabalhar às 5 horas da manhã, a ave já estava na calçada. Ao abrir a porta, o urubu foi se alojar dentro do comércio e ficou por lá mais de 2 horas. Ela conta que tentou dar água ao filhote, que acabou indo para a calçada. Ele estava com a perninha machucada, ele chegou a entrar dentro do meu estabelecimento, eu deixei ele aqui um pouquinho. Graças a Deus, agora ele vai ficar bem. Final feliz, né? Final feliz agora. Na rua Gilberto Carvalho é comum o avistamento de urubus que constroem seus ninhos no topo dos edifícios do centro da cidade. A teoria dos comerciantes é que o bichinho tenha se ferido ao cair do ninho ou ao tentar dar os seus primeiros voos. Quando a equipe de ofatomaringá.com chegou ao local, recebeu informações de que um homem aparentemente alcoolizado teria tentado agredir a ave, que teria lhe respondido com uma bicada. Uma passante manifestou interesse em levá-lo para casa para tratá-lo, mas foi alertada que aves de rapina são considerados animais silvestres e são protegidos pela Lei nº 9.605 de 1998, que em seu artigo 29 estabelece como crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies de fauna silvestres nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Quem agride, mata, captura ou mesmo apanha um urubu, mesmo que seja com uma boa intenção, vai ao encontro de penalidades que vão de multas a pena de detenção de 6 meses a 1 ano de reclusão. Para se chegar ao resgate do animal ferido, a equipe de ofatomaringá.com entrou em contato com a Secretaria de Bem-Estar Animal, que informou que só atende casos de animais domésticos como cães e gatos. Depois, com a patrulha ambiental da Guarda Municipal, que não dispunha de equipe no momento solicitado, e também com a Polícia Militar Ambiental, que só atende em caso de crimes. Enfim, nossa equipe entrou em contato com o vereador Flávio Mantovani, que acionou a equipe do Instituto Ambiental de Maringá, que enviou até o local 3 profissionais preparados e equipados para realizar o resgate. A bióloga Nádia Rodrigues explica que se trata de um exemplar jovem que agora será avaliado, receberá as curas necessárias e depois deverá ser solto novamente na natureza. Fala para mim o que vai acontecer agora. Ele no tamanho que ele está é um indivíduo jovem, a gente vai levar, avaliar e posteriormente fazer soltura. Deixando claro que a responsabilidade da captura desse tipo de animal é do Estado, tá? O Instituto às vezes acaba realizando pelo fato do efetivo lá ser pouco, que a gente tenta dar esse auxílio. Mas qual que é a orientação que o Instituto Ambiental dá, né, para a população caso encontre animais nessa situação? Nesse caso é uma ave de rapina, a gente sabe, protegida por lei, e que não cabe nem a prefeitura, né, recolher. Sim, eles podem entrar em contato direto com o IAT, né, o Instituto Água e Terra, porque daí quando eles precisam, eles solicitam o nosso apoio. Vamos falar de violência no trânsito. Um acidente envolvendo 3 veículos na área urbana de Maringá terminou tragicamente com a morte de um homem carbonizado. A dinâmica do acidente ainda está sendo analisada, mas o que se sabe é que o veículo dirigido pelo médico oftalmologista Fábio Tokunaga capotou e pegou fogo. O médico ficou preso nas ferragens e quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. O acidente registrado esta manhã na Avenida Itororó não pode ser reduzido a uma mera fatalidade. Uma leitora de ofatomaringá.com enviou à redação no início da tarde um pedido que ela havia protocolado na Prefeitura de Maringá no dia 7 de agosto desse ano.
Ela pedia a instalação de redutores de velocidade na via que tem limite de 60 km por hora, o que já é muito, mas não é raro e nem incomum que os odiados radares que existem na bela avenida que circunda o Bosque 2 registrem quem circula em alta velocidade. Não estamos dizendo que tenha sido esse o motivo do acidente, mas certamente a cidadã que protocolou esse pedido no serviço 156 da Prefeitura tem suas razões. E a gente diz isso, mesmo sabendo que não vai adiantar nada se não houver consciência por parte dos motoristas. Vocês se lembram que no mês passado tratamos várias vezes aqui em nosso telejornal sobre a Operação Mafiúzi da Polícia Federal, que no dia 16 de outubro realizou busca e apreensão na casa do secretário de Fazenda do município de Maringá? Pois é, na ocasião foram apreendidos 3 veículos de luxo, entre eles uma Ferrari que dizem valer mais de 2 milhões de reais. A suspeita da Polícia Federal era que Carlos Augusto Ferreira tivesse envolvimento com lavagem de dinheiro e do tráfico internacional de drogas. De lá para cá, a Polícia Federal não divulgou mais informações, não confirmou e nem desmentiu, mas também não devolveu os veículos que o secretário que se licenciou por um mês da Prefeitura de Maringá reivindicou de volta através de seus advogados, depois de apresentar informações e documentos que para ele são mais do que suficientes para tirá-lo da lista de suspeitos. Carlos Augusto diz que a Polícia Federal teria confundido com tal Carlão, que aparece nas interceptações, e disse que o número que aparece nas interceptações é de um homônimo, ex-sócio da Pimbank. Carlos Augusto chegou a ser cotado para ser diretor-presidente da Fintech, sendo inclusive designado por 18 dias. Mas depois acabou não sendo confirmado. E a própria Pimbank, enfim, afirma que nesse período ele teria atuado somente como consultor. Na manhã desta sexta-feira, Carlos Augusto Ferreira voltou a ocupar o cargo de secretário de Fazenda, exatamente no dia em que acontece na Câmara a audiência pública que discute a lei orçamentária de quase 3 bilhões e 600 milhões para o ano de 2026. No seu primeiro dia de volta ao trabalho, Carlos Augusto não representou a pasta da Fazenda. A representar o executivo estava o servidor Claudinei Braz Silva, diretor de orçamento do município. Procurada por nossa redação, a Polícia Federal de Curitiba, através de sua assessoria de imprensa, informou que o processo corre em sigilo e que as investigações ainda estão em andamento. Enquanto a Polícia Federal não diz nada, Carlos Augusto, que apresentou muitas evidências que está sendo confundido com outra pessoa, permanece na lista dos suspeitos. O que, digamos, não é legal, não é mesmo? Chegou a hora do esporte e vamos falar da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando em casa, a Sancor Maringá viu o forte time de Osasco interromper a série de 2 vitórias consecutivas. Mas as meninas de Maringá venderam cara a pele, perderam por 3-1 e quase levaram a partida para o tie-break. Em uma partida equilibrada e disputada ponto a ponto, o time maringaense acabou superado por 3 sets a 1, com parciais de 17-25, 19-25, 25-12 e 22-25. Para o técnico Aldori Gaudêncio, apesar do resultado, a equipe apresentou evolução importante ao longo da partida. Foi um jogo difícil contra a grande equipe do Osasco, mas eu tenho que ressaltar os pontos fortes. A equipe soube reagir na partida, venceu um set, o quarto set muito equilibrado, qualquer equipe poderia levar, e aí o jogo quase foi para o time. Tem que valorizar o nosso sistema defensivo que está crescendo na competição, e hoje nós mostramos que jogamos de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Agora é virar a chave, que terça-feira já tem um outro grande jogo contra o Flamengo, pouco tempo para estudar, reestruturar e fazer uma grande partida. Com 6 pontos conquistados, o Sancor Vôlei Maringá ocupa atualmente a 6ª posição na classificação geral da competição. O próximo confronto da equipe maringaense acontece nesta terça-feira às 9h30 da noite no ginásio de esportes Chico Neto. O adversário será o Sesc Flamengo. O Osasco fecha o jogo 3 sets a 1. Retrospectiva da semana. Oferecimento: Restaurante Caseirinho. Você conhece, você confia. Errabi Esfirraria, o mestre das esfirras.